né? Tô aqui dentro do palco do jogo, né? Hernando Siles, últimos reparos no gramado, gramado muito irregular. Ontem teve a partida aqui entre The Strongest e Penharol, que o The Strongest venceu, mas não passou, né? O Penharol tinha feito 4-0, então um gramado bem irregular que pode ser mais um fator prejudicial para a equipe do Flamengo. A gente vai falar sobre a altitude, a gente vai falar sobre a parte física, tem um gramado que pode dificultar um pouco um jogo de tentativa de um controle maior com inteligência, com a posse de bola, com esse time um pouco mais... dosando um pouco mais de energia e jogando um pouco mais próximo. Algumas informações importantes, né? O Flamengo chegou a Santa Cruz de la Sierra ontem de noite e vai vir direto para o estádio. A previsão é de chegada às 8 horas, horário de Brasília, no estádio, aqui no Hernando Siles, né? Lembrando que a partida vai ser disputada 9h30 da noite, né? Com transmissão exclusiva da ESPN. Então, até por conta dos efeitos da altitude, a estratégia da comissão técnica do Tite é você ficar o menor tempo possível dentro aqui, né, de La Paz para não sentir tanto os efeitos da altitude. E é um Flamengo que não vive um bom momento, que tem sofrido muito com bola aérea, sem a altitude, tem um time dilacerado, né, com muitos problemas de ordem física, e 7 desfalques. Wesley, Vinha, Alan, Arrascaeta, Gabigol, Cebolinha e Pedro. Muitos problemas, mas um 2-0 a seu favor, um favoritismo a seu favor, a experiência do Tite a seu favor, para tentar sacramentar a classificação e buscar mais uma vez a glória eterna na Libertadores. Amigos, já estou por aqui, né, pronto para que a gente vá, né, trazendo essa repercussão desse pré-jogo de Bolívar e Flamengo, amigos. Como que você analisa, o que você imagina para esse confronto? Essa informação trazida pelo Donan é interessante. Já deu certo várias vezes com clubes de ficar em Santa Cruz de la Sierra, que é nível do mar, que não tem altitude, e horas antes do jogo só ir para La Paz para diminuir esses efeitos da altitude. Às vezes funciona e ajuda, às vezes não. Então, a ideia é que os estudos mostram que quando você chega na altitude, demora um tempo até o corpo começar a sentir. Se você conseguir colocar o jogo de futebol dentro desse tempo, você consegue jogar sentindo menos. E foi até interessante o Donan falar, porque daí tem 2 exemplos de quando isso não aconteceu e times sentiram muito. Um é com o Flamengo. Tem o Flamengo, eu já nem lembro o ano, acho que foi 2007, quando enfrenta o Real Potosí, lá em Potosí, e o Flamengo mais sente alto muito. Ainda, não é? Potosí. Isso, que daí o Renato Augusto, na época, até tem que ficar com oxigênio respirando, e o Flamengo tem muitas dificuldades. Em Potosí, não tinha um grande aeroporto na época. Então o Flamengo teve que ir dormir a noite anterior numa cidade já próxima para ir por terra até Potosí. Então aquilo potencializou o efeito da altitude. 2-2? Foi 2007. Isso, acho que foi, E então aquilo potencializou o efeito da altitude. Então o torcedor do Flamengo, que tem muito aquele jogo em Potosí na cabeça, vai lembrar desse jogo e vai lembrar que talvez não lembre que o Flamengo não conseguiu viajar em cima da hora para Potosí naquele caso. No ano seguinte, o Flamengo mete 3-0 no Cienciano em Cusco com 3.300, porque dava para viajar em cima da hora. E o Penharol ontem joga com o The Strongest e o Penharol, sabendo tudo isso, resolve contra a maré e chegou em La Paz no domingo. Foi uma decisão do Diego Aguirre, o técnico, de chegar no domingo, porque ele achou que vai ter 3 dias para se adaptar um pouco, vai sentir, só que por outro lado ele ia treinar em La Paz, então os jogadores poderiam se acostumar com a velocidade da bola, tentando ganhar por esse lado. Olha, não deu certo não, viu? O primeiro tempo do Penharol foi tenebroso, o Penharol, assim, claramente sentindo, não conseguindo correr direito. Depois acertou um pouco, mas o Penharol com muitas dificuldades. Então, o Penharol tinha uma vantagem de 4-0. 4-0. O Flamengo tem 2. Mas então, acho que até o Penharol, desde ontem, já mostra que a atitude do Flamengo é a mais adequada. O Penharol tentou fazer uma coisa diferente, ousada. Se desse muito certo e o Penharol fosse bem, até poderia colocar uma pulga atrás de orelha de planejamentos no futuro, mas não deu certo, não. Porque não tem só a questão da respiração, tem essa questão da velocidade da bola. Né? Pro goleiro, principalmente, né? Ele tá ali, é diferente. Eles fazem muito gol de chute de fora da área, os bolivianos lá em La Paz. E cruzamentos também, porque pega os zagueiros desprevenidos. Diga, Donan. Esse é um ponto fundamental para a gente debater esse jogo aqui, porque o Flamengo tem demonstrado uma dificuldade muito grande na bola aérea.
Bola aérea defensiva, tem sofrido sem altitude. Imagina com a altitude. É um Flamengo que tem um elo mais frágil no seu sistema defensivo ali pelo lado esquerdo, entre o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Os adversários costumam vir para aquelas inversões, aqueles cruzamentos buscando a segunda trave nas costas do Ayrton. Então isso tudo vai ser muito utilizado pela equipe do Bolívar. Lembrando, o Bolívar botou 2 bolas na trave, no Maracanã. Né? Não foi nenhum Bolívar tão cauteloso em alguns momentos no Maracanã. Aqui vai tentar se fazer valer também, né, da altitude, da velocidade da bola, buscar muitos cruzamentos. Né? A gente viu aí um provável time do Flamengo, não sei se vocês vão mostrar o campinho. Eu até gostei da provável equipe que o Tite deseja colocar em campo. Só acho que o Flamengo ele tem que ter uma postura de controle hoje aqui. Dosar o ritmo, porque, assim, não sou atleta, não sou jogador, mas cansa. Você anda um pouquinho mais rápido, você sobe uma escada, você perde um pouco do seu fôlego. Então você tem que dosar e jogar com muita inteligência. O Flamengo tem um 2-0 a seu favor. O Flamengo é uma equipe mais técnica, com mais capacidade de controlar o meio-campo. Então acho que o melhor para o Flamengo hoje aqui, no Hernando Siles mais tarde, é ter a posse de bola, controlar o meio-campo, tentar jogar um pouco mais agrupado. Se a estratégia for de um jogo mais longo, que a gente tem visto isso de uma maneira exagerada e acho que equivocada nesse time do Tite, bola longa, tentar botar velocidade só com o Luiz Araújo, explorar muito ponta, vai sofrer, vai perder a energia. Esse time tem tido muita dificuldade, sem altitude, de se manter em um nível exigente de intensidade. Imagina aqui com a altitude e também com esse problema na bola aérea, né, amigos? O Donan, a gente colocou na tela aqui um pouco enquanto você falava, e a gente vai colocar de novo a escalação. Eu vou ler aqui a escalação, aí você fala se é essa que você tem na cabeça, que você imagina. Show. Que vai ser o time do Flamengo para logo mais. Com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, o Adílio dos tempos modernos, De La Cruz, Luiz Araújo e Carlinhos. É isso, Donan? Esse é o time, esse é o provável time que o Flamengo vai entrar em campo mais tarde. Gosto muito da entrada do Léo Ortiz. O Léo Ortiz é hoje a disparada, a melhor opção para ser esse primeiro homem de meio campo. Vem mostrando isso no campo. A gente está falando de um jogador que foi contratado como um excelente zagueiro, mas que no momento de Copa América, a partir de uma adaptação necessária por conta dos desfalques, ele se apresentou como a melhor opção para ser o 5. Porque ele tem uma boa inteligência, uma boa capacidade de marcação nos duelos defensivos e o principal, ele qualifica o passe. Ele faz essa bola sair com um pouco mais de clareza, com mais qualidade para conduzir esse meio-campo desde a saída do jogo. Então acho que o Tite, de uma maneira acertada, visando uma equipe mais técnica, uma equipe para controlar mais o meio-campo, preencher um pouco mais o meio-campo, vem com o Léo Ortiz. Né? Ele tem 2 opções aí também. Provavelmente vai com o Ayrton Lucas. Vai explorar o Ayrton Lucas. Tem que ter muito cuidado porque o Ayrton Lucas ele é um jogador muito forte ofensivamente. Ele tem essa vocação, mas, ao mesmo tempo, é um jogador que tem problemas defensivos. O Bolívar pode explorar isso aqui. Ele teria, por exemplo, uma opção, pensando em bola aérea, de elevar a estatura. Botar o Léo Pereira como lateral base, um lateral um pouco mais defensivo, e colocar o Davi Luiz. E acho que a grande dúvida que a gente pode debater, amigos, é Carlinhos ou Bruno Henrique? Ele coloca o Carlinhos, acho que priorizando para ter um 9, para ter um jogo aéreo, para ter um cara para jogar de costas, né, para tentar sustentar essa bola numa bola longa. A gente sabe que o time do Tite, em vários momentos, exagera muito nessa bola longa, mas isso pode ser cansativo se você não conseguir reter a bola. E ele tem a possibilidade de vir com o Bruno Henrique, que aí você teria mais movimentação, junto ali com o Luiz Araújo, e mais qualidade. Eu acho que o Tite, nesse ponto, tem pensado em algo que costuma acontecer com equipes bolivianas em grandes enfrentamentos. Até conversando aqui com torcedores, jornalistas bolivianos, normalmente a partir do minuto 70, no segundo tempo, os times bolivianos baixam muito a intensidade. Então, o Tite pode estar guardando o Bruno Henrique bem fisicamente, é um jogador que não tem conseguido ter muita sequência, para ser essa arma no segundo tempo. Para ser um jogador decisivo no segundo tempo, com a velocidade que ele tem, com a capacidade de decisão que ele tem. Mas acho que, no geral, é uma boa escalação. Eu só não iria no 4-2-3-1. Eu não colocaria o Gerson muito pelo lado, não. Eu iria no 4-4-2, com Luiz Araújo e Carlinhos mais à frente. E aí você preenche mais o meio campo com
Ortiz, Pulgar, De La Cruz, né? Acho que eu até me esqueci. Ortiz, Pulgar, De La Cruz e o Gerson. A ideia do Donan no 4-4-2 faz sentido num aspecto importante. Você deixa o Carlinhos na frente, digamos que seja Carlinhos e Luiz Araújo na frente. Você deixa o Carlinhos e o Luiz Araújo um pouquinho mais à frente no posicionamento, porque o Bolívar tende a tentar te empurrar, o Flamengo. Porque o Bolívar vai para um abafa, vai para uma pressão, tudo. Se o Flamengo recua muito, volta muito, mesmo a linha no 2-3-1, a linha de 2 e a linha de 3 acabam voltando muito para proteger, porque daí os pontas seriam Gerson e Luiz Araújo, teriam que voltar para dar suporte para o lateral. Já imaginando que vai vir muita bola cruzada, quando recupera a bola, tá o Carlinhos lá na frente sozinho, e o Luiz Araújo e o Gerson já nem tem esse fôlego todo. O Luiz Araújo tem 2 quilômetros de campo ali para correr para chegar no suporte ao atacante. A vantagem do Carlinhos em relação ao Bruno Henrique, sobretudo em cenário de começo de jogo, é um cara que tem um corpo bom, você faz a bola chegar nele e ele segura a bola. Ele vai fazer com que você ganhe tempo com a bola no seu campo de ataque. É o que o Tite prefere. Só que, se ele ficar sozinho, ele vai perder a bola. Até porque o Carlinhos, ele também não é um Mbappé que pega a bola e ninguém vai pegar. Não, o Carlinhos tem suas limitações, então vai perder. Se tem o Luiz Araújo geograficamente perto dele ali, o Carlinhos tem com quem trabalhar um pouquinho para sustentar essa bola um pouco na frente por alguns minutos ali, para ganhar tempo no momento de pressão do Bolívar. E a linha de 4 atrás fica bem composta, com os 2 laterais tendo suporte de outros 2 meias logo à frente dele. Acho que um 4-4-2 cairia melhor para o cenário do jogo, imaginando o Bolívar tentando fazer uma pressão, tentando jogar muito pelos lados e imaginando que você não vai poder fazer o jogador ficar correndo o campo todo os 90 minutos. O Donan trouxe algumas coisas interessantes. Uma delas, que ele falou, o pessoal conhece os times bolivianos, muitas vezes, a partir dos 70 minutos, cai um pouco a intensidade dos times bolivianos mesmo em casa, e de repente pode guardar o Bruno Henrique, só tem que saber quanto vai estar o jogo, até os 70. Se o Flamengo vai conseguir segurar esse ímpeto, essa ofensividade que os bolivianos normalmente apresentam. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei interessante, ele dizendo que, de repente, a estratégia do Flamengo pode ser segurar a bola, tocar a bola, ficar mais com a bola. Se conseguir, é lindo. Mas a maioria das vezes é muito difícil você ficar com a bola, porque quem fica com a bola normalmente são eles. O Bolívar vai morder para recuperar essa bola e acelerar o jogo. E aí a recomposição do Flamengo é uma coisa que pode ser a preocupação do Tite. Porque é um time que, na recomposição, quando alguns times... A gente viu contra o Botafogo, óbvio que a gente tem que colocar aqui em consideração que era um time, né, muito mexido, mas a recomposição do Flamengo, quando precisa engatar ali para recuperar em velocidade, é difícil, não é só a bola aérea. É um time que tem tido uma certa dificuldade nessa velocidade para recompor. E aí você coloca a altitude, o peso da bola, a direção que ela toma, tudo isso são contextos ali. Os 20 primeiros minutos acho que vão ser fundamentais para saber como é que vai ser ali essa pressão inicial do Bolívar. Para mim, a grande referência para o Flamengo é a postura que o Internacional teve no ano passado jogando contra o Bolívar pelas quartas na Libertadores. A identidade do time do Kudê era ter posse de bola e acelerar muito o jogo. E ali marcar na frente, inclusive. Fazer pressão na frente. E ali o Kudê sabia que era impossível manter a identidade, manter a filosofia que ele gosta para o time. Então ali ele abriu mão de todos esses valores que são caros para a ideia do Kudê e assumiu uma forma de jogar que muita gente critica algumas equipes quando tem aquela posse de bola estéril, que não é objetiva. A posse de bola sem objetividade na altitude vale ouro, porque ali justamente isso deu não. É o relógio correr, é o relógio segurar. Então, mas que muitos times acabam caindo na armadilha de, quando conseguem ter a bola, quando conseguem respirar, acelerar logo. O Flamengo não tende a acelerar, até porque tem a vantagem. E o principal, o Bolívar vai ter mais posse de bola. Isso é normal. Agora, o que não pode acontecer é o Flamengo, em algum momento também, cair em outra armadilha, que é fazer uma pressão média e aos poucos ir subindo, porque é justamente uma estratégia que os times bolivianos usam de atração do adversário e para pegar o time desguarnecido, porque não vai conseguir correr para trás na altitude. Então é deixar o Bolívar ter a bola quando tiver,
começar a marcar depois, perto da intermediária, ali para cercar os chutes de longa distância, evitar alguns cruzamentos, e não ter a postura que o Flamengo teve no começo do jogo pela fase de grupos, que foi deixar o Bolívar cruzar muitas bolas. Então, se cercar ali para evitar esses cruzamentos, já que o Bolívar fez um gol contra o Flamengo no começo da partida, justamente na bola aérea. O Chico da Costa não está mais, mas explorando muito esses cruzamentos pelo lado. Então, e ali o Inter soube jogar com a altitude, muito na parte logística, de chegar no momento, não ter esse tempo de ambientação, e principalmente de dar ao Bolívar a posse de bola, e quando tinha a bola, acelerando raramente, chegou a gol, administrou. O Ener Valencia estava em grande fase e fazendo gols ainda. Faz tempo que ele parou. E o Rocher também pegou uma O barbaridade. Rocher foi bem naquele jogo, hein? O Rocher, pra mim, foi o melhor jogador daquele... O Rocher pegou muito ali, hein? Mas todo goleiro será exigido na altitude. Não vai ser diferente com o Rossi. Também vai trabalhar bastante. Eventualmente, não vai dar para bloquear todos os chutes, mas a postura que o Inter teve de saber ali reconhecer a limitação que a altitude impunha, o Flamengo também precisa ter. É ter humildade também para jogar na altitude. Diga, Donan, você queria dar um pitaco aí. Não, jogar com inteligência, exatamente isso. Quando eu falo em ter controle do meio campo, não é uma equipe que vai ter 70% de posse de bola que vai marcar alto aqui. Não é possível isso, né, com altitude, né? Você vai deixar os jogadores exaustos e o momento que esses jogadores já estão... Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e na página Mauri de Paula Santos. Trazer as últimas informações para vocês. Bragantino marca reunião com o Flamengo para fechar a contratação de Matheus Gonçalves. O Red Bull Bragantino não desistiu da contratação de Matheus Gonçalves do Flamengo e pretende intensificar as conversas no próximo final de semana. Isso porque o mais querido enfrenta o time paulista no domingo, dia 25, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Conforme as apurações aí do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo aceitou vender o Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino, mas por 8 milhões de euros fixos, 49 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. A última proposta da equipe paulista foi de 6 milhões de euros, 37 milhões mais 2 milhões de euros em bônus, 12 milhões e 350 mil reais, por 70% do passe do jogador. Vamos ver se o Bragantino vai conseguir levar Matheus Gonçalves dessa vez, né? Agora falando sobre jogador chegando no Flamengo, meus queridos e minhas queridas, é isso aí. Flamengo anunciou a contratação de Jorge Mora oficialmente. O jogador veio para compor as categorias de base rubro-negra. Daqui a pouco eu volto com mais informações.